que acontece com o patrimônio do filho quando ele falece antes dos pais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que gera muita dúvida entre as pessoas, que é o que acontece com o patrimônio do filho quando ele falece antes dos pais. O que a lei nos diz sobre essa questão? Esse patrimônio, ele vai para a esposa, vai para os pais, vai para os filhos, é dividido, enfim. Se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, para quem vai esse patrimônio e o que a lei diz, fica conosco nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo foi feito para você. Olá, meu nome é Silas, sou especialista na área dos inventários e a resposta para essa pergunta, quem vai ficar com os bens do filho falecido, é que depende de vários fatores. A lei nos traz vários pontos justamente por causa disso, porque não é uma matemática exata. Por exemplo, o filho pode ter falecido e ter feito doação daqueles bens. O filho pode ter falecido e ter feito um testamento. O filho pode ter falecido e deixado herança para os filhos ou para a esposa. Ele pode ter esposa também ou não ter. Ele pode ter deixado algumas coisas para os pais. Então tem que ser analisado todo o conjunto, tudo que estava acontecendo ali na ocasião, antes do falecimento dele, se realmente ele deixou alguma informação, dizendo que o bem dele seria de outra pessoa, de um terceiro, para a gente poder dar a resposta certa. Mas, de modo geral, o bem vai ficar para os parentes mais próximos, seja os pais, seja filhos, seja esposa, essa é a linha geral. Mas deve ser observado, questão de se tem alguma informação a mais que a pessoa antes de falecer deixou. Aí entra mais uma hipótese que a lei nos fala para resguardar o direito de todo mundo, tanto daquele que vai estar recebendo aquele bem, seja por testamento, por doação, ou seja para os herdeiros necessários, aqueles herdeiros que já estão mais próximos, por exemplo, os filhos, a esposa ou até mesmo os pais daquele filho que faleceu. E para que você entenda melhor essa questão, para ver quem vai ficar com o patrimônio daquele filho falecido, nós vamos falar em 3 situações aqui que pode acontecer. Sendo a primeira, quando aquele filho que faleceu não possui os descendentes, não tinha esposa na ocasião e não tinha filhos. Nessa oportunidade, já que ele não tinha nenhum descendente, o patrimônio que era dele vai ficar com os pais. Então todo o patrimônio que ele tinha, isso eu já estou falando de uma forma geral. As nuances, aquelas situações pequenas, aquelas particularidades de cada caso, essas a gente tem que examinar para poder ver. Mas aqui a gente vai falar de uma forma geral. Por exemplo, pode ser que tenha testamento, como eu já informei, pode ter a doação, então tudo isso a gente tem que verificar. Mas em linha geral, o que eu estou te falando é justamente isso, que o patrimônio que era daquele filho, que faleceu e não tem descendente, ele vai para os pais. Os pais são os titulares agora daqueles bens. Situação número 2. Quando esse filho falecido deixou os pais e também deixou uma esposa. Nesse caso, a herança ela pode vir a ser dividida, porque dependendo da situação, dependendo do regime de casamento escolhido entre os noivos ali, o casal, então talvez pode até vir a ter essa possibilidade de dividir o patrimônio, ficar uma parte com a esposa e também outra parte com os pais. Plenamente possível. Vou dar até um exemplo aqui do escritório, que certa vez uma cliente chegou e numa situação bem semelhante a essa e nos indagou justamente isso, o porquê, o motivo de estar dividindo a herança, porque ela achava o correto, o justo ser sempre dela, ser o 100% dela, mas na verdade a lei não fala assim. Na verdade a lei, para aquela ocasião, para aquela situação específica, a lei nos dizia que a esposa tinha direito e também os pais do falecido tinham direito. Mas volto a repetir, cada caso é um caso e a gente tem que analisar para ver se realmente tem direito. Mas há essa possibilidade? Sim, a legislação traz essa possibilidade de o patrimônio ser dividido entre a esposa e também os pais daquele filho que faleceu. O terceiro exemplo ou terceira hipótese que a gente pode trazer aqui para vocês é quando esse filho que faleceu, ele deixou outros filhos. Nesse caso, os pais, que são os ascendentes dele, daquele filho falecido, eles já não entram mais na herança. A herança já não é partilhada com eles, mas sim com aqueles filhos dele. No caso, com os netos, os netos dele que teriam o direito. Mas a herança daquele filho falecido, ela não vai para os pais, ela vai para os filhos agora
dessa pessoa, porque ele possui filhos, ele possui descendentes, então os descendentes deles ele tem que receber, é o que a lei nos diz. Então você viu que cada hipótese, para cada ação, para cada evento que acontece, a lei nos traz uma hipótese diferente, um caminho a ser seguido. Então no seu caso tem que examinar, tem que olhar certinho para ver se realmente algum desses caminhos que eu trouxe aqui, se ele se aplica. Se aplicar, ok, então você já sabe que é um desses caminhos que você vai ter que seguir, e aí você já fica mais claro para você, você não anda num caminho escuro, e andar num caminho escuro é muito ruim, você não sabe o que tem lá na frente, mas quando a gente traz luz a esse caminho, nessa situação das 3 hipóteses, fica muito mais fácil, você já sabe como que vai acontecer, como proceder, e já não passa tanto apertado, né, nessas questões. Mas em resumo, é isso. Tem a possibilidade sim dos pais entrarem na partilha desses bens, e também tem a hipótese dele de afastar os pais também da partilha desses bens, a depender do caso. Então, tudo questão de análise. Se você tem um caso parecido, eu sugiro que você vá, converse com o advogado para ele poder te explicar. Porque às vezes nesse vídeo, como é muito sintetizado, talvez surgiu até mais dúvidas para você. Então, ir lá no escritório, conversar com o advogado, perguntar, eu tenho certeza que ele vai te esclarecer certinho, igual a gente está fazendo aqui, e as suas dúvidas elas vão ser sanadas ali, porque realmente é uma situação complicada. Nesse vídeo, com certeza, eu trouxe só 3 hipóteses, mas com certeza tem muito mais. Lógico que tem mais. Como eu já falei até no comecinho, tem a questão de uma partilha, às vezes fez o testamento, às vezes fez doação. Então tem várias hipóteses que a gente tem que analisar. Então, sugiro que você converse com o advogado, porque ele vai te instruir muito bem no seu processo e você vai ficar muito mais tranquilo com relação a essa questão. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi útil, deixe seu like, comenta e compartilhe.